Graça e paz, abençoados e abençoadas. Quero compartilhar mais uma palavra que se encontra lá no Atos dos Apóstolos, no livro aos Atos dos Apóstolos, do capítulo 19 até o versículo 4, onde Paulo ele vai fazer uma pergunta aos irmãos que se encontravam em Éfeso. O interessante é que quando a gente abre o livro de Efésios, que fala aos livros, e muitas pessoas não falam onde se encontrava a localização de Efésios, Se encontrava na Turquia, mediante a Ásia Menor, ali se encontrava ali na Turquia. Quando fala de Éfeso, fala-se de Turquia. Eu quero compartilhar essa palavra que Paulo vai fazer as seguintes perguntas aos irmãos que se encontravam em Corinto, e vai vir falando acerca também dos irmãos em que eles foram batizados. Vamos lá. E diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, a cidade da Turquia, e, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós o Espírito Santo, quando creste? E eles responderam, disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles nem sabiam que isso existia. Perguntou: então em que sois batizados? Então, e eles responderam, disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, preste atenção, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, acreditasse no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas olha como foi o batismo de Paulo aos irmãos. Olha o que ele fez. E pondo Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, meus amados, nós que somos dessa geração no século 21, precisamos ser batizados pelas águas? Se desde quando a profecia se cumpriu há 2000 anos atrás pelo próprio Deus, e quando ele disse está consumado, ali ele estabeleceu uma igreja lavada, remida, purificada, imaculada, e os eleitos separados, escolhidos, consagrados, batizados na sua morte. Então vamos ver. Abra lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Abra a vossa Bíblia em Romanos capítulo 6, do versículo 1 a seguinte, diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo fez uma pergunta. De modo nenhum, nós que somos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só o que diz o versículo 3, que Paulo vai falar. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo Então Paulo não está falando batismo nas águas, está falando batismo na morte de Cristo, a consumação, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidades de vida. Temos que andar em novidade de vida, está escrito aqui, novidade de vidas, aqui, Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Paulo falando aos irmãos daquela geração. Olha o que ele vai terminar no 6. Sabendo isto, 2 pontos ele vai falar, que o nosso velho homem foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Por quê, Paulo? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com eles viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Agora vamos lá. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu falo de Romanos 6,3, eu estou falando que na morte de Cristo ele já havia sido batizado. E nós, gentios, que não recebemos nenhuma ordenança de Deus, não temos nenhum julgamento através pelo Espírito. Nascemos em um século 21, aonde nosso Espírito já nasceu justificado, lavado, remido, purificado. A igreja pelo Espírito edificada em Cristo. Nós não fazemos parte daquela geração. Nascemos no século 21 com todo o poder e glória pelo Espírito de Deus. Então fica a pergunta, precisa batizar nas águas? Ou a morte de Cristo na cruz já foi o batismo para todos? Fique com essa palavra e que você venha meditar, crescer na graça e no conhecimento. Romanos 6,3 diz que na morte de Cristo, todos quantos foram batizados em sua morte. Graça e paz, Deus vos abençoe mais e mais.